divino sobre todas las cosas. Está el amor divino. Vence al infierno, vence a la muerte, lo vence todo, es omnipotente. Este gran amor todo lo puede, es arma poderosa para el que cree. Oh, preciosa victoria en el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino. Vence al infierno, vence a la muerte, lo vence todo, es omnipotente. Este gran amor todo lo puede, es arma poderosa para el que cree. Oh, preciosa victoria en el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino sobre todas las cosas. Graças a Deus, aí está o amor divino, sobre todas as coisas o amor divino. Os 7 selos é um amor divino. Deus reservou o 7º selo para hoje, para a era da pedra angular, para nós, graças a Deus. Bom dia a todos vocês, na paz do Senhor. Deus nos abençoe nesta programação. Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, temos aí a introdução do tema de domingo, não é? A introdução para hoje, uma mensagem curta, mas muito importante. E para domingo, uma mensagem extraordinária. Eu aconselho que ninguém perca, todos assistem, porque é de suma importância. Todos nós, todas as mensagens do reverendo William Souto Santiago são de bênção para todos nós, né? Principalmente estas mensagens que desde o ano passado, de maio, não é? Ele vem trazendo a mensagem sobre a revelação dos 7 selos. Só o ano passado foram 70 mensagens. Este ano completa agora domingo 12 mensagens. Então, quer dizer, tudo relacionado ao 7º selo, porque nós ouvimos ele nos dizer. Por exemplo, na mensagem de domingo mesmo, ele vai dizer que tudo gira em torno do 7º selo. Ontem foi lido aqui no programa que o 7º selo, assim disse o reverendo William Branham. Está no 7 selo aí, ó, no livro dos 7 selos. O reverendo William Branham disse que o 7º selo, o mistério do 7º selo, é desde Gênesis ao Apocalipse. Graças a Deus. Olha, quero agradecer aqui as palavras que o pastor Naldo, lá de Cuiarana,
Salinas, no Pará. Pastor Naldo, Deus te abençoe, suas palavras bonitas aí de saudação, que está aí nos ouvindo. Ele nos enviou uma foto da congregação dele, lá no Pará, que está uma bênção, ele está construindo. Que Deus te prospere aí, ô pastor Naldo, Deus te abençoe, juntamente aí com a sua congregação. A congregação é ao som da trombeta final. Que maravilha, que Deus te abençoe, pastor Naldo. E aí toda a sua família, toda a sua congregação. Eu queria passar aqui uns versículos da palavra de Deus, como uma saudação para você, viu, pastor Naldo? Veja bem aqui, o Senhor Jesus Cristo nos disse, em São Mateus, no capítulo 10, versículo 41, quem recebe um profeta no lugar de profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Vou repetir, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Galardão de profeta é a bênção do profeta. E você, pastor Naldo, juntamente aí com a sua congregação, nós todos aqui desejamos a você a bênção da prosperidade, a bênção de um profeta para você, pastor Naldo, e toda a sua congregação. Quero também passar aqui para você, Salmo 112, versículo 1 ao 4. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pastor Naldo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que obedece os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Pastor Naldo, isso é o que nós desejamos para você, ó. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permaneça para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno e misericordioso e justo. Isto é o que nós desejamos para você, pastor Naldo. Também quero mais uma saudação aqui para você, pastor Naldo, e toda a sua congregação. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem, Naldo, pastor Naldo, é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que no devido tempo dá o seu fruto certo, cujas folhas não caem, e tudo que faz prosperará. Deus te abençoe, pastor Naldo. Essas palavras bíblicas são nossa saudação aqui de Franca, para você aí, a sua congregação, aí em, como chama a cidade aqui, Cuiarana, nunca ouvi falar, Cuiarana, Salinas, lá no Pará. Deus te abençoe, pastor Naldo, e a toda a sua congregação aí, que o Senhor Jesus Cristo vos prospere grandemente, porque quem crê num profeta, quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Que Deus os abençoe, meu querido pastor, e que Deus abençoe a todos nós aqui. Nós temos hoje aí algumas palavras muito importantes do anjo do Senhor, pregada na mensagem, o anjo com testemunho a todas as igrejas. Este anjo é muito importante, hein? Este anjo começou seu ministério lá atrás. E aqui neste livro aqui, ó, a restauração da criação, neste livro ele está dizendo aqui que este é o anjo que nós estamos ouvindo, é o mesmo anjo que revelou o Apocalipse para o apóstolo São João. E o reverendo William Branham nos disse aqui nessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que tem por título A Visão de Pátimos. Ele está nos contando a história de Pátimos, a ilha de Pátimos, para onde João foi. E por que João foi para a ilha de Pátimos? Por dois motivos. Espiritualmente falando, porque ele iria receber esta visão. E foi por causa da palavra de Deus, disse a Bíblia, que João foi levado para a ilha de Pátimos. E outra parte é porque João foi considerado politicamente ali na sociedade como um bruxo.
ele não era aceito na sociedade. Então, jogaram João lá na ilha de Patmos e foi uma bênção, porque na ilha de Patmos ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. O reverendo William Branham nos disse aqui nos anos 95 a 96, 2 anos, ele foi levado, arrebatado em espírito, disse a Bíblia no capítulo 1, versículo 10 do Apocalipse, que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouviu por detrás de si uma voz como de trombeta falando com ele. E quem estava falando com ele em uma voz como de trombeta era um anjo. Apocalipse nos fala isto. Quando chegou o tempo de Deus libertar o povo hebreu, ele enviou um anjo, tá certo? Em Êxodo, capítulo 23, verso 20, ele diz que eu vos envio um anjo para vos guiar pelo caminho. E aí aquele anjo se fez carne no profeta Moisés, para libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. E agora nós temos um anjo também, graças a Deus, o mesmo anjo que falou com João, que revelou o Apocalipse para João, está agora nos revelando o mesmo que ele revelou a João, porque ele teve 2 anos falando com João. Imagina, 95 e 96 depois de Cristo, falando com João. É o anjo, é a mensagem. Aqui disse o reverendo William Branham, nos 7 selos, na página 301, e como também nas 7 eras da igreja, ele está dizendo que este anjo, ele está dizendo aqui, este anjo tem um nome, mas João não revelou este nome. Depois ele disse, o reverendo William Branham diz assim, este anjo que falou com João é um profeta, poderia ter sido Elias, poderia ser qualquer um outro profeta. Sabemos que era um anjo que estava falando com João, mas sabemos que ele era um profeta. Aquele anjo era um profeta. E o reverendo William Souto Santiago está dizendo, no tempo em que falou com João era a teofania. Agora, chegou o tempo desse anjo se fazer carne, assim como o anjo do Velho Testamento, que falou com os profetas, se fez carne na pessoa de Jesus. Assim também este anjo que falou desde o princípio. Olha aqui que pergunta extraordinária que o reverendo William Souto Santiago está fazendo aqui. Será que este anjo do Senhor Jesus Cristo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, seria este anjo? Veja, seria este anjo do Senhor Jesus Cristo, que está no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, através de todas as eras da igreja de Jesus Cristo, seria este o anjo que falou com João? Esteve com João dando a revelação apocalíptica para João o apóstolo. Este é o mesmo anjo. Veja bem, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O que João ouviu deste anjo, ele ia escrevendo. Mas quando chegou a parte principal, que não podia ser escrita, João ouviu, ia escrever, mas o anjo disse, sela o que os 7 trovões falaram. E o reverendo William Branham disse que os 7 trovões será revelado no fim, para nos dar a fé e a graça para sermos transformados e arrebatados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui seguindo o mesmo anjo que revelou o Apocalipse para João. Este anjo começou seu ministério no ano 95 depois de Cristo. Veja bem, é o mesmo anjo que revelou o Apocalipse para o apóstolo São João. Vamos, sem perca de tempo, ouvirmos o que o mensageiro tem para nos dizer aqui na mensagem, que tem por título, o anjo com o testemunho a todas as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor, que ele começou o seu ministério lá atrás, e está aqui até hoje agora. Hoje está em carne humana, falando visivelmente, face a face, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nós temos, hein, pastor Naldo?
Ô pastor Naldo, veja bem o privilégio que nós temos, meu querido pastor, de estarmos ouvindo face a face o anjo que falou com João. É tão importante este anjo, que João, quando ouviu este anjo, prostou-se aos seus pés para adorá-lo por 2 ocasiões, mas o anjo não aceitou. Por que o anjo não aceitou? Disse o reverendo Lembrana, porque este anjo era um profeta, e nenhum profeta aceita a adoração. Bem, vamos então seguir aqui a mensagem de hoje. Este anjo trata-se do anjo, Apocalipse capítulo 1, a revelação de Jesus Cristo, que Deus se manifestou ali para mostrar a João toda a revelação apocalíptica. Se trata do anjo do Senhor Jesus Cristo enviado para dar testemunho de todas estas coisas nas igrejas. Conosco, o reverendo William Soto Santiago. É tão importante este anjo que em Apocalipse capítulo 1 disse Apocalipse capítulo 1, que a revelação de Jesus Cristo é enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Disse Apocalipse 1:1, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve, e a declarou, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Então, depois do Senhor Jesus Cristo, veja bem, depois do Senhor Jesus Cristo, este é o personagem mais importante no meio do cristianismo, através de todo o tempo do cristianismo, porque é o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado para testificar estas coisas nas igrejas. É o anjo mais importante, ou o segundo, não é? Porque o primeiro foi Jesus Cristo. O segundo anjo mais importante é este anjo que foi enviado para testificar essas coisas nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Em palavras mais claras, a revelação de Jesus Cristo, sendo enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, tem que enquadrar todas, veja bem, enquadrar todos os ensinamentos que tem os ministros, missionários, evangelistas, pastores, mestres do cristianismo. Tem que enquadrar com todo o ensinamento, com a revelação de Jesus Cristo, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você faz e fala, se não estiver enquadrado com essa revelação, você está perdendo tempo. Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante disse. Êxodo capítulo 23. Vocês observaram aqui, tudo que você fala tem que enquadrar com a mensagem deste anjo, senão você está por fora. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Eis que eu envio o meu anjo diante de ti. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está enviando o seu anjo diante do povo hebreu. Eis que eu envio o meu anjo para que te guarde pelo caminho e te introduza ou te leve ao lugar que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. A voz de Deus vinha por meio do anjo de Deus. A voz de Deus vinda por meio do anjo de Deus é Cristo em seu corpo angelical, o qual apareceu em algumas ocasiões em uma coluna de fogo. Então, agora vamos ver quem. Agora vamos ver que há no anjo, que tem no anjo que apareceu para Moisés. O que tem este anjo?
Disse, continuando a leitura de Êxodo 23 e 20, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Vejam, é a voz de Deus por meio do anjo ou através do anjo do pacto que falou a Moisés e deu-lhe a mensagem, deu-lhe a palavra para Moisés falar com o povo. E conforme o que Deus falava por meio do anjo a Moisés, tem que ser o ensinamento que se deu e se dava e se dá no meio do povo hebreu como o ensinamento de Deus, revelada por Deus através do seu anjo, o anjo do pacto, a Moisés. E depois todos os profetas que vieram falaram conforme ao que Deus falou com o povo hebreu através de Moisés. O anjo do pacto. O anjo do pacto é o corpo angelical de Deus. E obviamente então, é Cristo que é a imagem de Deus. A imagem, o corpo angelical. E a semelhança de Deus, a semelhança é o corpo físico de Jesus Cristo. Ele veio conforme a nossa imagem e também conforme a nossa semelhança. Deus tem imagem e tem semelhança. A imagem é o corpo angelical de Deus, Cristo, o anjo do pacto. E a semelhança de Deus é o corpo físico de Cristo, que já está glorificado. E sendo que o ser humano foi feito à sua imagem e à sua semelhança, a imagem e a semelhança de Deus tem alma equivalente ao Pai. O ser humano tem alma que é equivalente ao Pai, tem espírito que é equivalente ao anjo e tem corpo que é equivalente ao corpo físico de Deus, que é o corpo de Jesus Cristo, o corpo físico de Deus. Simples assim. O corpo físico de Deus é uma casa. Por isso é que Cristo disse no capítulo 2, versículo 12 ao 19 de São João, capítulo 2, versículo 12, Cristo disse, destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles pensaram que Jesus estava falando sobre aquele templo físico e o acusavam a respeito de que haviam falado, do que havia falado contra o templo, que destruíram o templo e que ele o levantaria em 3 dias. Porém, ele não estava falando daquele templo de pedra, mas sim estava falando do seu corpo, porque o seu corpo é o templo humano de Deus, no qual Deus estava em toda a sua plenitude. Encontramos que quando Deus chamou os apóstolos para que os seguissem, por exemplo, encontramos que Andrés, o irmão de Simão Pedro, estes discípulos, esses irmãos eram discípulos de João. Então, eles receberam a revelação clara, eles tinham a revelação clara de que Jesus Cristo, porque Andrés e outros dos discípulos do Senhor, de João Batista, logo que veio a ser discípulo de Jesus, estiveram com João quando João disse,
Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1:29. Quando João citou isto, então alguns dos discípulos de João seguiram a Jesus. E obviamente reconheceram que João estava falando de Jesus e logicamente então que este era o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. André teve este conhecimento. E quando se encontrou com seu irmão Pedro, veja o que aconteceu. No capítulo 1, versículo 40 em diante, São João disse: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que havia ouvido a João e seguiu a Jesus. Os seguidores do precursor, olhe bem, os seguidores do precursor estão chamados a ver o que o precursor está precursando. Muitos hoje não se importam com o que o precursor está precursando, mas temos que importar e tem que ver o que é o cumprimento quando se apresenta o cumprimento diante de seus olhos. O cumprimento tem que ser como foi anunciado que seria, como foi anunciado pelo precursor que seria. Então, os seguidores do precursor estão chamados a seguir o precursado, porque o precursor é para preparar o caminho ao que vem depois dele, para que os que escutam o precursor depois sigam o precursado. Senão, o trabalho do precursor se torna inútil, torna sem resultado. Fica sem resultado a mensagem do precursor se a pessoa não segue o precursado. Este encontrou, André, encontrou primeiramente com seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E trouxe ele a Jesus. E Jesus, olhando, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De maneira que Andrés obteve a revelação de que Jesus era o Messias, o Cristo, o ungido. E seguramente, quando João explica isto a eles, aos discípulos, os discípulos de João, quando João explica isto, que viu o Espírito Santo descendo em forma de pombo sobre Jesus quando João o batizou, e subiu das águas, João pôde ver, este era o ungido, o Messias, o ungido, o Cristo, o ungido, com o Espírito Santo, para o cumprimento daquele que estava precursando, e era o seu primo, segundo a carne, e ficou ali na família. Tudo estava em família, tanto o precursor como o precursado. E então é necessário que os seguidores do precursor observam a mensagem do precursor e veja quem é o precursado, senão a mensagem do precursor fica sem valor. Porque é o precursado que vindica o ministério do precursor. Sem o precursado, o precursor fica sem vindicação. Jesus Cristo vindicou o ministério de João. E os discípulos de João, quando ouviram dizer quando viram João dizer que aquele ali era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele que vem depois de mim, muitos dos discípulos de João deixaram João e começaram a seguir a Jesus. É isso que eu fiz, é isso que todos nós fizemos. Não que abandonamos William Branham, não. Nós somos os verdadeiros seguidores de William Branham. Sim, porque nós estamos seguindo o Messias, o Cristo, o ungido, o anjo que William Branham precursou, com os ministérios de Moisés e de Elias. Somos os verdadeiros
seguidores de William Branham. Hoje podemos dizer, como alguns dos discípulos de João disseram, achamos o Messias. Graças a Deus. Hoje nós achamos o Messias. Assim como André, Pedro, Tiago e os demais disseram, achamos o Messias. Hoje nós podemos dizer a mesma coisa. Achamos o Messias. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o pastor Naldo, Deus te abençoe, viu? E Deus abençoe a sua congregação. Se você nos assistiu, dá um toquinho aí para nós saber que você nos assistiu e transmita aí o nosso programa aí para todos os seus familiares, irmãos, parentes e amigos. Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde, um bom final de semana. Na segunda-feira, de novo, estaremos aqui a partir das 11 horas, vos apresentando o programa Voz da Pedra Angular. Mas esse final de semana temos aí 2 mensagens maravilhosas. Deus os abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. En el amor divino se obtiene solo siguiendo este camino. Es el camino que mi Dios ha trazado en su venida del día octavo. Oh preciosa victoria en el amor divino, sobre todas las cosas está el amor divino, sobre todas las cosas está el amor divino. Vence al infierno, vence a la muerte, lo vence todo, es omnipotente. Este gran amor todo lo puede, es arma poderosa para el que cree. Oh preciosa victoria en el amor divino, sobre todas las cosas está el amor divino, sobre todas las cosas está el amor